de revisão da aula 22 e a gente viu algumas coisas importantes, não foi? Ela falou, segura a onda, já veio aqui, segura a onda que a revisão chega. Mas melhor não, porque tá ficando viciado esse negócio, tá viciante. Pois não é? Então, falando em revisão, na aula 22 a gente estudou o coeficiente angular da reta, a gente estudou algumas formas que essa equação da reta pode ser representada e agora a gente vai revisar, porque tem bastante coisa, né? Não vamos perder tempo, não. Olha lá, então, na telinha, a revisão da aula 22.2. E viemos com a parte 3 de ponto e reta na geometria analítica. E na inclinação da reta a gente viu a parte de ângulos. Isso, vimos que o ângulo pode ser agudo. Ângulo agudo é aquele que está entre 0 e 90, é maior que 0 e menor que 90. Vimos que o ângulo pode ser obtuso, quando ele é maior, né, que 90 e menor que 180. Vimos que ele pode ser um ângulo reto, quando ele é igual a 90 graus. E que ele também pode ser um ângulo nulo, quando ele está paralelo ao eixo X. Lembrando que essas inclinações todas são referentes ao eixo X. Beleza, beleza. E falando de coeficiente angular da reta, também chamado de declividade, a gente viu que ele pode ser calculado a partir de 2 pontos, fazendo aquela variação do delta, né? Delta de y sobre o delta de x, ou seja, a variação das coordenadas do ponto de B menos A e dos pontos de B menos A para x e para y, né? É uma razão, uma divisão. Isso vai gerar o nosso mzinho, que é o coeficiente angular. Também podemos ter a partir do ângulo, né? E aí? Quando tivermos o ângulo, é só nós encontrarmos a tangente desse ângulo. E não se esqueça que a tangente é diferente. A tangente é diferente, olha só vocês. E nas formas da equação da reta, a gente viu 4 formas, mas que a gente estudou mesmo, que a gente se concentrou aqui, foram em 2. Na geral e na reduzida. E até falamos que a reduzida é igual à estrutura de uma função afim. Y igual a ax mais b. E qual a correlação que existe entre a geral e a reduzida? Muito simples. A reduzida nada mais é do que a geral isolando-se o y. Muito bem. E quando a gente isola o y, tudo que ficar grudadinho no A aqui, ó, esse valor numérico que está envolvendo o x, vai ser o nosso coeficiente angular também, o nosso m. E agora vamos de dicas para o Enem. Lá vem mapa mental, olha lá. Aqui um mapa muito completo sobre ângulos, né? Muito interessante, é bom vocês terem ele aí em mãos, né? Estudar nele, fazer, repetir, copiar. Pois é, melhor do que ter é você olhar para ele e replicá-lo no papel para você entender direitinho. Copia no seu caderno, faz bonitinho aí. Vamos lá, então. E temos um outro também, lá na frente, que é sobre a parte... E aqui mostra o ângulo agudo, menor que 90, o reto, que é o de 90, o obtuso, maior que 90, o raso, que é 180. Aí tem complementar, suplementar, congruente, consecutivo, outros detalhezinhos aqui sobre ângulos, tá certo? E aqui tem um falando de reta, vamos ver? Beleza, aqui nessa parte é a parte que nós estudamos, né? Olha lá, equação geral e reduzida da reta. Temos lá em cima em destaque, temos que treinar esse trabalho. Aqui ele mostra uma maneira diferente de encontrar a equação geral da reta, usando matrizes, mas de maneira diferente, tá? Da que nós aprendemos na sala. E aí ele faz, né, traz a geral e a reduzida, né? E também traz aqui a parte do coeficiente angular, né? Usando os pontos aí, as coordenadas dos pontos. E o mais legal que eu acho aqui é quando ele diz, né? Não esqueça, chutar é para os fracos. Ou seja, né? Você, aluno da mediação, vai aprender os conceitos, as soluções e não vai ser preciso o chute, com certeza, né? Se precisar, é porque ficou algo aí muito... Não, e se precisar vai ser um chute certeiro. Porque é um você chute direcionado, né? Você vai saber o que tem que eliminar. Vai ficar com dúvida só naquelas que podem ser a resposta. Você vai chutar na resposta certa, com certeza. Então, ficamos por aqui. Hora de atividades de sala tá com vocês. A gente já volta com a correção. Até lá! Vamos lá, hora de atividade de sala. E aí, fácil? Simples assim. É só seguir as coordenadas
ponto, do ponto A, do ponto B, e assim a gente vai substituindo. E se perder a coordenada? Você fica desnorteado ou não? Se ficar descoordenado, não tem problema. A gente está aqui para orientar vocês e chegar a um sucesso aí na resolução. O bom de estudar matemática com os mateloucos é que a gente fica meio assim, não é? A gente dá risada, a gente brinca. E você fica sempre ali ligado, porque não tem estresse aqui. Aqui Não. é sempre na alegria. Só alegria, só alegria. Então vamos lá, vamos corrigir as atividades de sala junto com vocês. Olha lá na telinha. Tirando as dúvidas, questão de número 1. Para compreender melhor, vamos calcular o coeficiente angular ou a declividade da reta que passa pelos pontos. Ponto A, 3 e 2, e o ponto B, menos 3 e menos 1. Menos 3 e menos 1. Então vamos lá, lembrando que esse aqui é o x do A e esse y do A. Esse aqui é o x do B e esse é o y do B. Sabendo quem é quem, é só substituir e correr pro abraço. Então o meu m, o meu coeficiente angular é o x do B, menos 1. Menos 1. Menos o x do A. 2. Não, y, tá? É o y Y2. do B menos o y do A, 2. Sobre x do B. Menos 3. Menos 3, menos x do A. 3. 3, pronto. Vamos lá, então, o meu M vai ser quem? Eu devo 1 e devo 2? Deve 3. Devo 3. Eu devo 3 e devo 3? Deve 6 Devo agora. 6. E agora ficou fácil, né? Porque eu tenho menos com menos, Mais. mais. Então, é a mesma coisa que 3 sobre 6 positivo. E ainda posso melhorar tudo isso fazendo uma simplificação, né? Se eu dividir em cima, eu divido embaixo. Abaixo e arriba. 3 por 3? 1. 6 por 3? 2. Então, meu Mzinho, meu coeficiente angular é 1 sobre 2. Meio, 0,5. Fácil, fácil? Muito fácil. Uou! Sextou? Bora ver? Questão de número 2. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, 1 e 4, e tem coeficiente angular 2. Ah, então meu Mzinho vale 2. 2. E aí eu posso partir da equação fazendo, né, trazendo já a minha originária aqui, que é aquela y menos YA igual a m vezes x menos XA. Quem é o y e o x vai ficar da forma que está na equação, né? A gente vai deixar ela ali para originar uma equação. Então vamos lá. Y é igual ao y do A. 4. 4. Igual ao m, que é 2. 2. Vezes o x menos o x do A. 1. Então vamos lá. Y menos 4. Aqui nós vamos fazer o chuveirinho. Esse vezes esse. Vezes esse. 2 vezes x. 2x. Menos 2 vezes 1. 2. 2. Tudo que... vamos primeiro fazer a geral, né? Então, geral. todo mundo para o primeiro membro iguala a 0, Zero. né? Y menos 2x menos 4 mais 2. É, mais 2. Mais 2. O 2 passou para o outro lado. Hoje também, né? Tá quase igual. Né? Y menos 2x. Estou devendo 4 e tenho 2. Vai ficar devendo só 2. Devendo 2. Essa é a nossa equação Geral. geral. Podemos fazer a reduzida? Sim. Ele não está pedindo, mas a gente pode fazer. Como a gente faz a reduzida? Isolando o y. Então, tudo que tem y de um lado, o que não tem, passamos para o outro membro. Menos 2x passa para outro membro? 2x. Menos 2 passa para outro membro? Mais 2. Mais 2. Então, essa é a reduzida. Beleza? Beleza. Equação geral, equação reduzida, a gente consegue fazer as duas aí fácil, né? De simplicidade bem tranquilo mesmo. Bora para a questão de número 3? E vamos. Determine a equação da reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 5 e 2. Ah, entendi. Mas agora a gente vai usar o quê? Regra de Sarri, né? Vamos colocar na nossa matriz e aí a gente consegue resolver e calcular e achar, né? Encontrar a equação da reta que passa por esses pontos. Lembrando que esse é o x do A, y do A. Esse é o x do B, y do B. Vamos lá, então.
O x, o y e a coluna do número 1 continua, certo? Isso. Quem a gente vai substituir? X do A, 1. X do B, 5. y do A, 2. y do B. 2 também. Como é que a gente faz? Regra de Sarri eu faço agora. Vai repetindo as colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Deixa eu calcular o determinante. Vamos lá? Vamos fazer o cálculo agora? Vamos lá. Nas diagonais, vamos lá. X vezes 2 vezes 1? 2x. 2x. Y vezes 1 vezes 5? 5y. Eu acho que eu vou ter que colocar mais para cá, né? Só um Eu pouquinho, acho. tá? Vamos lá aqui. 2x mais 2x 5y. mais 5y. E aqui, 1 vezes 1 vezes 2? 2. 2. Tudo isso menos, agora a diagonal secundária. Vamos Isso. lá. 5 vezes 2 vezes 1? 10. 10. 2 vezes 1 vezes x? 2x. 2x. E 1 vezes 1 vezes y? Y. Y. Tudo isso igual a? 0. 0. Né? Vamos lá então agora. 2x mais 5y mais 2 menos 10 menos 2x menos y Igual a 0. Agora vamos juntar os termos que são semelhantes, né? Tem um negócio legal aí. 2x Isso. menos 2x? Zerou. Zerou, que legal. E 5y menos y? 4y. 4y. Tô devendo 10, tenho só 2 para pagar? Está devendo 8. 8 igual a 0. Zero. Essa já é a minha equação Da reta. geral. Mesmo que não tenha x, pode isso, Arnaldo? Pode, é um caso em que nós temos um coeficiente angular 0. Então, essa reta vai ser uma reta paralela ao eixo x. Muito Não vai bem. tocar no eixo x. Então, essa é a minha Geral. equação geral. E para calcular a reduzida, ou melhor, para montar a reduzida, a gente vai fazer o quê? Resolver a equação. Isolar o y, né? Isso. Y vai ser igual a 8 positivo, né? Passa para outro membro positivo. E está multiplicando, passa dividindo. Então, meu y é igual a 2. 2. Ah, mas pode assim? Equação geral só ter assim, ó. Y igual a 2? Essa já é a reduzida? Pode, a inclinação é 0, não é? Muito bem. Y igual a 2. E no gráfico, se você traçasse lá no gráfico, você ia perceber que ia ficar cortando ali no 2. Qualquer valor de x, eu encontro 2 no y. Uhum. No primeiro ano, nós tínhamos um nome, né, para essa função, que passava todos num ponto só, Constante, né? a função constante. Primeiro ano, volta lá, ó, aula 1234, Cenário. o cenário 1349, Vamos lá. vestimenta 2735. Se liga no Enem e vamos pra frente. Mais uma, vamos lá. O coeficiente angular ou declividade da reta que está a 45 graus em relação ao eixo X. Eita! Ele quer saber o seguinte, qual é o coeficiente angular de um ângulo que mede 45 graus? Ah, então aqui é um pouquinho diferente, ele já deu o ângulo, né? Já deu o ângulo. Então a tangente de determinado ângulo alfa é 45. Então Isso. esse ângulo é a tangente de 45 graus. E para a galera que completou a tabela lá na aula, a gente já sabia que tangente de 45 é igual a 1, né? A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Legal, né? A gente podia até fazer essa tabelinha aqui, né? Lembrar com eles, né? Vamos fazer aqui do lado essa solução, ó. O M vai ser igual a tangente de 45 graus, então esse M vale 1. E aí a prof vai apagar aqui e a gente vai fazer a tabelinha do bate o sino com vocês, que dá tempo e a gente vai relembrar aí. Então a gente tem os ângulos 30, 45 e 60 graus. Temos seno, cosseno e tangente. Vamos lá? Tananã, tananã, tananã. Acho que dá, né? Acho que dá. Acho que dá.
Belezinha? Quando a gente faz essa tabelinha dos arcos notáveis, a gente vai ter os valores, né, dos ângulos mais usuais, que é o 30, o 45 e o 60. E aí, para a galera que tá lembrando aí lá do primeiro ano, a gente fez a construção dela cantando o bate o sino da trigonometria. Vamos lá? Começamos assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Muito bem. Então, quando a gente precisa aí da tangente de 45 graus, é só a gente fazer a ligação da informação e a gente sabe que vale 1. Por isso que o meu coeficiente angular aqui é 1, porque o meu ângulo era 45 graus. Certo? Certinho. Muito bom, né? Relembrar o bate-o-sino aí da trigonometria, porque quando a gente chega nas escolas aí, a primeira coisa que os alunos lembram é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Fica na memória e, claro, não esquece, né? E quanto mais a gente fixa algum assunto, no Enem mesmo tem vezes que pede, né? Fala sobre seno, cosseno e tangente de um desses ângulos aí. Se você tiver fresquinho na sua memória, já vai colocar em prática bem rápido. E às vezes, na matemática, ele já traz esse valor. Só que na física, quando ele faz, por exemplo, uma aplicação de óptica, ele não dá esse valor. Então, às vezes, o aluno fala assim, mas eu vou decorar, e lá no Enem ele vai me falar que o seno de 30 é meio. Beleza, mas e lá na física, que ele não fala, que eu tenho que usar? Né? A física, ela faz o quê? Ela coloca lá, use 30, 45, 60. E às vezes não dá os valores. Você tem que lembrar. Esses tem que lembrar. Agora, qualquer outro valor fora desses três, aí não. Aí é obrigatoriedade dele, porque assim, ninguém é obrigado a lembrar aquela tabelinha toda. E como já foi falado, né? Caso você não lembre desse assunto muito assim apropriado da trigonometria, vai lá na aula do primeiro ano, que tem lá, né? A gente já passou pelo primeiro ano esse ano. Mil quantas aulas? 1.348 aulas, brincadeira. Nas 96 aulas tem os títulos, então vai lá em trigonometria no triângulo retângulo que você vai ver esse conteúdo sendo abordado e vai te facilitar também, tá certo? São 1h30 agora. 1h30? 1h30. Bora ver então? Brincando com os números, qual é a solução do nosso raciocínio lógico? Olha lá. A perguntinha era, quanto é? 1h30 e meia. Será que é 30 minutos? Eu sei que 1h30 é 1h30. Então quer dizer que meia hora é 30? Meia hora é 30. Então, 1h30 é 30 minutos e 30 minutos? Muito bem, olha aqui então, resposta do Brincando com os Números junto com vocês. 1h30, com certeza é 1 hora. 1 hora porque temos a meia hora e mais a outra meia. Juntando as duas meias. Tem um par de meia. Temos 1 hora inteira, né? Legal, esse aí foi bom, né? Eu ainda prefiro esse do que aquele lá que... O da última aula estava bem legal, né? O da última aula. Esses que envolvem horas são bem legais, tipo lá. Maria tem, não vou falar porque vai que tá numa das aulas também. Que horas são? Que horas são? A hora do lanche. O que o matemático falou pro cacique na comunidade indígena? 8pi? 8pi? O que o professor de matemática falou pro professor de história? Não me venha com histórias. Que eu tô cheio de problema? Muitos problemas. Ai, gente, piadas matemáticas, acho que só a gente acha engraçado, mas tudo bem. Não, né? realmente não é engraçada. Mas é legal. Tá bom, né? Então, galerinha, ficamos por aqui com mais uma aula de geometria analítica. Até a próxima. Então, fica aqui aquele beijo no coração. Tchau, tchau.